nós estamos em plena guerra. E não é figura de linguagem, nós estamos literalmente em uma guerra. É uma guerra com desdobramentos ainda iniciais e em etapas distintas. É porque a palavra guerra, ela ressoa na cabeça das pessoas sempre como o desfecho final de um combate. Vamos lá. O que acontece? Você tem a fase inicial de uma guerra, onde algumas poucas vítimas são capturadas, são feitas reféns, e isso ainda não é motivo suficiente para usar força total numa guerra. Vamos, E isso já 44. está acontecendo. O que já está acontecendo nesse exato momento? O Bolsonaro, ele está dentro de um processo legal? Não. O Bolsonaro, ele está prisioneiro. Ele está prisioneiro, ele está na casa dele, mas ele é prisioneiro por um crime que ele não cometeu, sendo julgado por uma corte que ele não deveria ser julgado por um crime que não aconteceu. Então, isso é um prisioneiro de guerra. Bolsonaro é um prisioneiro de guerra. Sim. As vítimas do 8 de janeiro, eles cometeram crime? Não. Gente, foram mais de 1.000 pessoas presas. Ninguém pode dizer que isso é... Porque uma coisa, você tem um equívoco ou uma decisão ruim ou corrupta de um juiz aqui e acolá. Nós estamos falando da Suprema Corte prendendo mais de 1.000 pessoas sem crime. Isso é guerra? Óbvio que é guerra. Né? Então você tem essas vítimas do 8 de janeiro, as pessoas anteriores ao 8 de janeiro, meu caso, o caso do Eustáquio, o caso do Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Sarah Winter, que a gente não pode esquecer, também foi vítima, e tantos outros. Então, tem várias pessoas, que eu não quero esquecer o nome de ninguém aqui, mas se você ficar listando o nome, o programa não acaba hoje. E essas ações de guerra que foram tomadas, elas têm etapas, e uma das etapas que nós estamos vivenciando nesse exato momento é o convencimento das massas. Quando os Estados Unidos precisava entrar na Segunda Guerra, os Estados Unidos deixou ser atacado em Pearl Harbor. O movimento America First, que é o movimento hoje que está impulsionando Trump, ele surge antes da Segunda Guerra Mundial para convencer as pessoas que os Estados Unidos não deveriam se meter na guerra e cuidar dos problemas internos. Existe um artigo maravilhoso sobre isso, da Diana West. Salvo engano, nós já traduzimos esse artigo dela e está na revista. Se não tem o artigo, a entrevista exclusiva que a Diana West, autora do livro Traição Americana, a entrevista exclusiva da Diana West, com legendas em português, está na plataforma da revista Timeline. E o America First é um movimento que surge para tirar os Estados Unidos da Segunda Guerra, mas os próprios fundadores e os membros do movimento American First, depois do ataque de Pearl Harbor, falaram, opa, não vai dar, a gente vai ter que deixar os Estados Unidos tem que, agora é uma necessidade, os Estados Unidos precisa ir para a Segunda Guerra para poder se proteger. E é exatamente esse momento em que nós vamos... Tá aí a entrevista? É essa daí. Entrevista exclusiva com o Eduardo, mas dessa aí que você vai ter entrevista exclusiva... essa daí. Entrevista exclusiva com a Diana West, autora do livro American Betrayal. Ela concedeu essa entrevista para nós aqui na revista Timeline. E aí, o momento em que nós estamos agora é convencimento das massas para ver qual lado as massas irão apoiar. O Getúlio, ele teve de dar 1000 passos para trás, porque ele estava 100% alinhado com Hitler. Totalmente fascista que era. Não, mas a ponto de receber líderes nazistas no Brasil. Eu esqueci agora o nome de um dos líderes nazistas que estavam lá no Brasil, no Rio de Janeiro, tirando foto com pessoas do regime do Getúlio Vargas. Quando os Estados Unidos chegou com o navio no Nordeste brasileiro, mudou de ideia porque os militares daquela época eram outros, e eles deram um ultimato para o Getúlio Vargas, falaram assim, você não vai apoiar a Alemanha nazista. Desculpa segurar tanto o microfone, Max Lacombe, mas o contexto disso é de extrema importância. E você não, eu afirmo aqui categoricamente, não é vaidade da minha parte, não é prepotência, mas você não vai encontrar isso em lugar nenhum, o que eu vou dizer para você aqui agora. Olha o quão difícil foi para Getúlio sair da aliança com a Alemanha nazista e entrar para o lado certo da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Por quê? O maior líder católico na época, leigo, né, Alceu Amoroso Lima era o pseudônimo dele. O nome dele era... Não, Tristão de Ataíde. Tristão de Ataíde era o nome era Alceu Amoroso Lima. Isso, Alceu Amoroso Lima, que usava o pseudônimo Tristão de Ataíde. Ele era um dos maiores líderes intelectuais do Brasil e era um católico que no início era o livro mais lido de lógica, metafísica, não sei o quê. Esse cara, ele começou como fascista e depois virou comunista. Ele deu mole, ele perdeu totalmente a linha e sobrou o Gustavo Corsão, eram todos no mesmo centro Dom Bosco. O que é isso aí? Benito Mussolini, senhor Benito Mussolini, que carta é essa? Consegue ler aí, Max? A produção está colocando Getúlio aqui. Vargas. Agradeço. Consegue ler, Max? Lê aí, agradeço sua cordial mensagem de saudação ao governo e ao povo brasileiro trazido pelo avião. Realizou o voo inaugural
linha transoceânica, empreendimento destinado a estreitar laços de amizade, ligam nossas pátrias e facilitar as nossas relações de interesse econômico e cultural. Getúlio Vargas. Você vê que você pode botar assinado Lula, né? Pois é, exatamente. Você pode colocar ali Pode botar assinado para Lula. Maduro. Aí mais um Lula. documento que a produção achou aí, olha aí. Senhor Excelentíssimo. O que é ali? Aí tá em alemão. Den Herr. Seine... Leila Kombi, alemão. Não, pede pro Pedro, pô. Vernichten Pedro que morou lá. Staaten. Tá em alemão aí. ó. Adolf Adolf Hitler. Hitler. Que documento é isso aí? Rapaz. Mostra aí. Documento pro Brasil, isso aí? Telegrama recebido, ó lá. É, Hitler recebendo telegrama do Hitler, do Palácio do Fala. Catete. Palácio do Catete, que era o Palácio Presidencial Uhum. do Brasil, recebendo uma carta, um telegrama do Hitler. É, Leia aí o que a produção tá escrevendo aí. O Lula declara amor ao Xi Jinping, ao Putin, ao Ortega, ao Maduro. É bom a gente Getúlio resgatar. tinha essa relação próxima com Hitler e Mussolini. Então, É é bom a isso gente resgatar isso pro pessoal entender o que está acontecendo com o Brasil nesse exato momento. Quer dizer, o banho de sangue pode ser que venha acontecer, Não, infelizmente. Ele botou o ou- documento em alemão. Mas Pedro, pede ele para traduzir, escreve aí. Pedro, traduz aí que você fala alemão. E aí, o que acontece? O período pré-banho de sangue, né, ele já está acontecendo no Brasil. Nós estamos em guerra. O que o Lula está querendo ver agora é se a população vai apoiá-lo nessa iniciativa ou não. Ou pelo menos não resistir, né? Ou não resistir, ceder, né? CD. Então, ele está fazendo isso, e daí que a censura ocupa um local primordial. É uma estratégia primordial nesse momento. As pessoas precisam ficar só ouvindo o Globo, CNN, ICL, Diário do Mundo, que é o DCM. As pessoas precisam ter só esses canais. Eles não podem ter conversa timeline. Daqui a pouco o Pedro pode colocar a audiência ali para ver como é que tá. Porque em qual lugar que vocês estão ouvindo essas informações aqui? E aí no Brasil, graças a algumas pessoas do Centro Dom Vital, que era o Gustavo Corsão, o padre fundador da PUC do Rio, o padre Leonel Franca, jesuíta, graças a essas pessoas, e também ao doutor Plínio Corrêa de Oliveira, da TFP, e ao Dom Antônio de Castro Maia, em Campos, graças a essas pessoas, nós empurramos os fascistas e os comunistas para o mesmo lado. E falamos, não, nós não queremos isso. Gente, é bom lembrar, a guerra acaba em 45, já na década de 50 os esquerdistas estavam com tudo, é exatamente na década de 50 que o Oswaldo Peralva vai para Moscou, e ele tem aquela formação no Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, e ele acaba virando um desertor dos comunistas, e logo depois da década de 50, os comunistas conseguem levar Che Guevara para receber medalha de condecoração em Brasília, e conseguem levar o Fidel Castro para ser recebido com honrarias. E é nesse contexto que acontece 64. Nós estamos falando aqui de um problema que surge antes da Segunda Guerra Mundial, com um regime fascista, que vai se perdurando até 64. E eu sou obrigado a ler comentário de gente falando assim, pô, tá demorando. Eu falei, porra, amigão, peraí. Isso aqui não é Pokémon, não, cara. Pô, se você joga bolinha, vai lá, já treinei meu Pokémon. Vai, Pokémon Trump. Pô, peraí, eu preciso conversar com adultos. Com o Tomás eu aceito. Ele virar e falar assim, papai, tá demorando, dá o play logo. Eu falei, pô, mas adultos, gente, é sério. Não é brincadeira, nós estamos em guerra. E quem tá falando isso pra você não é uma pessoa que tá em casa no sofá assistindo tudo. Eu fiquei 3 anos e meio sem ver minha esposa e filhos, com a minha filha doente porque precisava viajar e tomou a vacina tríplice viral e quase morreu. Se eu tô falando pra vocês, calma, porque tá tudo em andamento, é porque calma, está tudo em andamento. Não é clichê pra ganhar like e visualização. E aí, qual é o contexto de agora, que eu tô fazendo analogia com o anterior? O Maduro já tá decretado que ele não é mais presidente. Não é presidente. Ele é chefe de narcotráfico. Esse é o ponto número 1. Ponto 2. Como chefe de narcotráfico, os grupos dos quais um dos grupos que ele faz parte já foi decretado como grupo terrorista pelo governo dos Estados Unidos da América. E o Trump, com o American First, não vai mais deixar esses grupos terroristas tocarem o terror, porque ele viu o que o Bukele fez. Opa, então dá. Se o Trump conseguir 5% do que o Bukele fez em El Salvador, se ele conseguir fazer nos Estados Unidos, o Trump vai ter uma estátua maior do que a do William Penn lá na Pensilvânia. Ele vai entrar para a história dos Estados Unidos. Porque o problema dos Estados Unidos não é dinheiro. Todo mundo aqui tem grana. O problema dos Estados Unidos é a criminalidade, que é proveniente de imigração ilegal unida a narcotráfico, e o problema dos esquerdistas que estão sempre querendo meter uma agenda de um Estado maior abocanhando o pescoço das pessoas. O Trump está combatendo esses dois. Nós estamos em guerra. Só que para isso o Trump precisa tirar o maior vampiro que está nos Estados Unidos, que é a China. E a Rússia por meio de seus infiltrados. Então, o que está acontecendo com o Maduro na Venezuela é um reflexo disso. O Brasil pode sair como um grande vitorioso, tirando o Lula, tirando o Alexandre de Moraes, Dino e todos esses caras, e dizendo para o governo americano,
O Estado brasileiro não ficará no lado de Maduro, China, Rússia e etc. Só que isso é uma decisão que tem que começar do povo e não dos políticos. É necessário ter um movimento nacional brasileiro, primeiro, de conscientização sobre o que está acontecendo, e segundo, um movimento que deixe claro: nós não queremos mais Alexandre de Moraes e Lula. Ponto final. Acabou. Não tem essa de eleição. Não queremos mais saber de eleição. É como o Eduardo fez. Quisera eu que o Novo falasse assim, ó, não queremos mais saber de eleições. Nós estamos em guerra nesse exato momento e nós só iremos querer disputar eleições quando o Brasil tiver eleições. E para o Brasil ter eleições, é necessário que o Bolsonaro seja solto e todos os inquéritos que estão no STF sejam anulados e todos os reféns sejam soltos imediatamente, porque isso aqui é guerra, senão nós vamos prender os responsáveis. Se isso acontecer, o Brasil tem muita chance de dar certo. Se isso não acontecer, as pessoas ficarão iludidas, os políticos que lá estão vão ficar iludindo vocês, colocando parente, amigo, coleguinha, para ganhar cargo no Senado, para ganhar cargo na Câmara Federal, fingindo para vocês que estão fazendo oposição, só que na verdade eles só estão garantindo o salário deles e o salário dos parentes.